Oi galera, bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre formação de palavras em português, tá? Você sabe que algumas palavras são formadas a partir de outras. Então a gente tem alguns processos aí de formação de palavras, que ocorre bastante de cair em concurso, tá? Então se você vai fazer aí concurso, vai fazer vestibular, então cai bastante esse conteúdo. É bem fácil, você vai entender. Vamos lá então? Primeiro processo de formação de palavras. A gente tem palavras que são formadas com composição. O que é composição? É quando eu tenho duas palavras para formar aí uma ideia. Por exemplo, tem a palavra guarda-roupa. Então, guarda-roupa é a junção da palavra guarda, as roupa, mas vai nomear um objeto. Tá? Então, essa é uma palavra composta ou formada com composição. Só que o processo de composição ele se divide em dois. Tá? Que isso aí cai bastante concurso para pegar mesmo, saber se você conhece os detalhes. Tá? Então, o processo de composição pode ser formado por aglutinação ou por justaposição. Por exemplo, a palavra guarda-roupa, ela pode ser formada por justaposição, que não mudou nem guarda nem roupa, tá? Então, eu tenho aí uma palavra formada por quê? Uma palavra composta, formada por composição e justaposição, porque nenhuma das palavras mudou ali na hora que você juntou, tá? Eu tenho outra formação de palavra também composta, que é chamada de aglutinação. Quase essa palavrinha aí, aglutinação. O que é aglutinar? Você colocar junto, tá? Você juntar um negócio entrar no outro, tal. Então, isso por aí. Então, vamos dar um exemplo de uma palavra que é formada por aglutinação, composta por aglutinação. A palavra aguardente, tá? É a junção da palavra água mais ardente. Mas se você quando assim junta as duas para formar a palavra aguardente, que é a pinga 51, vai dar o seguinte, aguardente, tá? Não vai ficar água ardente. Então junta uma com a outra, ok? Então nesse caso houve a perca de algumas letras, não ficou a mesma palavra original com a palavra original, então por isso é chamada de aglutinação, ok? Você já sabe aí que existe o processo de composição, e composição pode ser justaposição ou aglutinação, ok? Então, para entender isso aí. Vamos a outro processo de formação de palavras. Tem algumas palavras em português que são formadas a partir de sufixos ou prefixos, tá? Então, o que são sufixos ou prefixos? São partículas que são colocadas antes ou depois de uma palavra original, ou seja, um radical, para formar uma nova palavra. Então, vamos colocar aí. Eu tenho a palavra fazer. Fazer é um verbo, é uma palavra original, tá? Uma palavra raiz aí, vamos colocar assim, radical. E depois eu posso criar, a partir da palavra fazer, a palavra desfazer, ok? Então, eu tenho aí um prefixo des, que eu coloquei na palavra fazer, ok? E vou ter aí uma nova palavra, formada com prefixo. Eu posso ter palavra também formada com sufixo, ok? Tem a palavra breve e tem a palavra brevemente. Então, o sufixo mente vem depois da palavra breve para formar a palavra brevemente. Okay? Então você já entendeu que o quê? O prefixo é aquilo que vem antes de um radical e o sufixo é aquilo que vem depois de um radical, que é uma palavra raiz, uma palavra original. Tá? Só que assim, algumas coisas para complicar mais ainda, ocorre de ter palavras que tem os dois. Tá? Ela pode ter prefixo e sufixo ao mesmo tempo na mesma palavra. Então o processo de formação de palavras, nesse caso, seria prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Okay? Então vamos dar um exemplo. Eu tenho a palavra feliz, que é um radical. E eu posso ter a palavra infeliz, formada só com prefixo. Posso ter a palavra felizmente, formada só com sufixo mente. Okay? Então você já sabe que é prefixo e sufixo. E posso ter a palavra infelizmente, que é formada com os dois. Tá? E eu tenho outro processo também, então você já conhece que é o prefixo, sufixo e quando tem os dois. E eu tenho outro processo também de formação de palavras, que existe aí no português, na gramática, que é chamado parasintético. Que danado é esse de parasintético? É quando é necessário, aquela palavra ela não pode acontecer se ela não tiver o prefixo e sufixo. Você viu na palavra aí feliz, felizmente, infeliz, que ela pode, eu posso tirar o prefixo, posso tirar o sufixo, ela vai continuar fazendo sentido, tá? Ela não precisa necessariamente ter os dois. Mas eu tenho a palavra entardecer, que é formada pelo radical tarde, que é a palavra original, o prefixo em e depois ec, tá? Entardecer. Então, o que vai acontecer aí? Esse caso é chamado de parasintético, porque a palavra entardecer, se você tirar o em, fica tardecer. Então não faz sentido. Tirar o descer fica em tarde.
então também não faz sentido, ok? Então, quando a palavra necessariamente precisa ter o sufixo e o prefixo, ou seja, o que vem depois do radical, o que vem antes, é chamado de formação parasintética, ok? Então, você já entendeu aí o processo de formação de palavras em português. Vamos só recapitular rapidinho aí. A gente tem os chamados palavras que são compostas, ou seja, formadas por duas palavras, ou seja, não são partículas que são colocadas. Então, nesse caso, as palavras que são compostas, a gente divide em duas. A composição pode ser por aglutinação, que você entendeu, que é quando junta uma com a outra e muda alguma vogal, alguma coisinha. Ou então, justaposição conjunto com uma com a outra, que não faz mudança nenhuma. Ou posso ter prefixo e sufixo, tá? Prefixo é uma partícula que vem antes, como em, des, in. Eu posso ter a palavra disponível, indisponível. Então, o prefixo in aqui vai ser colocado. E eu tenho aí o sufixo, aquilo que vem depois do radical. Pode ser mente, pode ser eiro, pode ser deiro, aço, golaço, alguma coisa assim, tá? Então, o que vem depois do radical vai ser sufixo. E eu posso ter algumas palavras também que necessariamente precisam dos dois, tá? E essa formação é chamada de parasintética, ok? Então, boa sorte aí nos seus estudos e agora espero que você tenha entendido como que são formadas as palavras em português. Mais fácil impossível, né?